agora, Felipe, vamos falar sobre a novela envolvendo aí o senador Cleitinho do Republicanos. Ontem nós tivemos ali, anúncio de que não iria mais concorrer ao governo de Minas e hoje já tivemos aí a mudança de ideia. Vamos lá falar então, porque a disputa pelo governo de Minas Gerais acaba de ganhar um novo capítulo. Quem vai trazer todos os bastidores dessa reviravolta que envolve aí o candidato ou possível candidato ou não candidato Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais é o diretor da sucursal do Metrópolis lá no estado, o Rafael Veleda. Rafael, muito bom dia. Rafael, você está com uma missão muito difícil hoje, sabe? É um dia muito complicado, é um dia muito difícil, mas por gentileza, nos explique agora, neste exato momento, dia 4 de agosto, às 11h29, Cleitinho Azevedo é candidato ou não é candidato ao governo de Minas? Bom dia. Bom dia, Marília, Felipe, bom falar com vocês. Pois é, Marília, eu fico até com medo aqui da minha credibilidade com o público do Metrópolis, porque a gente fica falando uma coisa ou outra, mas a culpa é do senador Cleitinho. Respondendo assim objetivamente, nesse momento ele não é candidato, porque o seu partido não o quer como candidato, Republicanos, mas ele está dizendo que ainda quer, que ainda não acabou. E eu diria, Marília e Felipe, que o Cleitinho está mostrando por que o Republicanos tem problemas com ele, não confia, porque o Cleitinho ele é muito instável. Ele é um senador que ele passou meses sem dizer se ia ser ou não candidato, ficava falando que Deus ia decidir, que o povo ia decidir, pois o povo mostrou que gostaria de tê-lo como candidato. Ele é o líder isolado aqui em todas as pesquisas de intenção de voto, mas ele foi, inclusive, dando sinais de que não seria. A gente sabe que os políticos aqui de Minas, eles leem sinais no Cleitinho, que ele não preparou uma equipe de campanha nem de governo, ele não parecia assim montando essa campanha. E aí, ele, na hora que foi barrado pelo partido na semana passada, aí ele teve esse clique: não, eu quero sim ser candidato, vocês não respeitaram o meu luto, meu irmão morreu há menos de uma semana, como é que eu ia lançar? E aí fez 2 reuniões aí de 5 horas com o Marcos Pereira, deu uma canseira no Marcos Pereira, para, ao final da reunião de ontem, ele chorando dizer que não ia ser candidato. Hoje ele invade, entre aspas, a convenção do Republicanos do Distrito Federal e faz um discurso falando que voltou atrás e que quer sim ser candidato. O que eu diria? Eu diria que ele sentiu o que está sendo dito nas redes sociais dele próprio, algo que para ele é muito caro, as redes sociais. A gente vai lá nos comentários e as pessoas estão extremamente decepcionadas com ele, estão reclamando, falando que ele perdeu para o sistema, que ele chamando de frouxo Cleitinho. Então eu diria que o Cleitinho, nesse novo discurso, está dando uma resposta para quem está cobrando ele. Ô, Veleda, você tem toda a credibilidade do mundo, excelente jornalista, mas a gente vai trazer aqui o que disse Cleitinho, porque aí fica sob a responsabilidade do senador, que não sabe se vai ou não vai. Vamos ouvir agora o senador Cleitinho. O Euclides Peterson, e eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, com toda humildade, que é o Espírito Santo está me pedindo para me falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias, e ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive um momento de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte: como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo, não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente a presidente que me dê essa vaga. Me dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, eu não vou decepcionar o senhor, presidente. Eu vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido, eu vou fazer de tudo para poder valorizar mais ainda cada deputado estadual, federal, vereador, prefeito, mas principalmente o povo mineiro. Eu venho aqui humildemente olhando nos seus olhos, olhando para cada um aqui, eu te mandei mensagem, mandei para o Celso aqui, o Celso vem me ajudando, o próprio Tarcísio. Eu peço aqui humildemente do fundo do meu coração,
do fundo do meu coração. Agora eu vou passar uma pergunta para todo mundo que está vendo aqui. Quem que nunca foi e voltou? Quem que nunca teve equívoco? Quem que nunca errou? Que levante a mão, por favor. Que levante a mão. Então eu peço aqui humildemente que o presidente possa me dar essa vaga, que eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu vou coragem e eu vou pedir o Espírito Santo para poder me levar. Eu tenho certeza, com força do Espírito Santo, eu vou conseguir fazer campanha. Com meu pai e minha mão lá em cima, eles vão me ajudar. E o povo vai me carregar lá em Minas Gerais, porque 40% do povo me quer e eu não vou decepcionar esse povo. Muito obrigado. Rafael Veleda. Isso foi hoje aqui em Brasília, na convenção do Republicanos. A gente viu ali na mesa o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também o presidente do partido de Cleitinho, Marcos Pereira. Marcos Pereira falou depois dessa situação toda aí, Veleda? Falou sim, a gente percebeu, Marília, a cara do Marcos Pereira com o Cleitinho falando é algo que chama bastante atenção, porque é isso, o Cleitinho tem dado muito trabalho para o Marcos Pereira, foram mais de 10 horas de reunião desde sábado entre os dois e mais dirigentes de Minas e do Nacional do Republicanos. Aí o Marcos desceu ali da mesa, chamou a imprensa e falou que essa convenção é a do DF, não é a de Minas. De Minas já aconteceu, o Cleitinho teve a chance dele na convenção, teve a chance dele depois da convenção, não quis ser candidato, então o Marcos falou que entende a situação, que o Cleitinho está passando por esse momento difícil, mas que o partido não pode ficar à mercê desse vai e volta, né? A gente viu aí no discurso dele, agora ele falando que foi um apelo da mãe. Fica complicado mesmo para a articulação partidária, Marília. O Republicanos é um partido muito grande, tem uma bancada importante, quer crescer, então é um partido que precisa tomar decisões nesse estado-chave para a eleição. E a decisão do Republicanos é fazer uma aliança com o PL, do Valdemar Costa Neto e do presidenciável Flávio Bolsonaro, e agora com a União Progressista também. O Republicanos já conversou, assim, já nem vou dizer abriu conversa, porque já está quase definido, de apoiar o Marcelo Aro, que é um ex-secretário aqui do governo Zema, que se tornou a opção desses partidos de direita ao Cleitinho. Marcelo Aro é do PP e deve vir, segundo as articulações, candidato com o apoio do PL e do Republicanos, então ele já viria com maior tempo de TV, com maior fundo partidário, então ele já seria uma candidatura que nasce forte, mas a gente vê que ele não se lançou ainda, inclusive, porque ele tem medo do que pode acontecer. O Cleitinho pode atrapalhar essa candidatura. Ele falou, quando ele foi vetado pela primeira vez, que ele não ia apoiar nenhuma outra chapa. Ontem parecia que ele já estava mais jogando com o partido. Hoje não sabemos. Então, se o Marcelo Aro vier com essa super coligação e com muito dinheiro, mas se o Cleitinho estiver nas redes falando contra a chapa, é mortal para a chapa. Rafael Veleda, e também é muito cansativo, a gente está falando da estratégia para o partido poder montar ali, precisa montar palanque e tudo, mas a gente precisa colocar aí o principal ator, né, disso tudo, o eleitor. O eleitor precisa estar confiante ali no candidato e esse vai e não vai do Cleitinho também vai dando uma certa canseira no próprio eleitor ali de Minas Gerais. Como você disse, as pessoas foram nas redes sociais dele ali e o provocaram de diversas formas. Também nós tivemos também o anúncio, né, Veleda, que o Republicanos ele vai ficar neutro, pelo menos nesse primeiro turno ali para as eleições. É mais um partido, ele, por mais que tenha esse apoio ali dentro do Estado para tentar montar um palanque para Flávio Bolsonaro, mas nacionalmente ele deve ficar, de fato, neutro nessas eleições, assim como outros partidos que já vêm anunciando, né, Veleda? Isso. Se dependesse do Cleitinho, Marília, o Republicanos estaria com o Flávio. O Cleitinho é amigo do Flávio e, por causa disso, é o favorito do Flávio, era o favorito do Flávio para ser esse palanque aqui em Minas Gerais. Além de trazer um partido muito grande, muito poderoso, seria uma pessoa que falaria o nome dele o tempo todo. Marcelo Aro, o PL não sabe se vai fazer uma campanha tão aguerrida para o Flávio nesse estado tão importante. Ontem, inclusive, a gente esteve na convenção do PP e do União, aqui em Minas, e o coordenador, que é o Álvaro Damião, prefeito aqui de Belo Horizonte, que é do União, ele falou:
Não, o Aro não vai ser palanque de ninguém. Nossa federação já decidiu pela independência, então aumentou o preço, digamos assim, porque essa independência nacional não quer dizer que o Aro não possa receber o Flávio no palanque aqui em Minas Gerais, mas não está fechado automaticamente. Esses partidos estão articulando neste exato momento em várias reuniões para ver o tamanho de cada um nessa campanha, quem vai botar mais dinheiro, quem vai colocar o vice, quem vão ser os senadores. A gente está aí há um dia, né? Amanhã termina o prazo das convenções e no dia 15 termina o prazo para inscrever as candidaturas e está tudo aberto aqui em Minas. Como você bem disse, Marília, o eleitor mineiro, principalmente de direita, ele está perdido. Ele não sabe quem vai ser apresentado a ele como candidato, quem vai ser o palanque do seu presidenciável favorito. O Lula e o PT conseguiram resolver esse problema da maneira que deu aqui. Eles lançaram Patrões Ananias ao governo, não era o candidato favorito, não é um candidato tão competitivo como o PT gostaria, mas o PT não quis entrar nessa confusão que o PL está vivendo na reta final, então eles buscaram essa solução caseira e agora estão até se animando, Marília e Felipe. A campanha do Patrus acha que sem o Cleitinho pode pegar parte dos votos dele, né? A gente sabe que o Cleitinho é um político populista que tem votos na esquerda também, então até o PT está se vendo competitivo de novo diante da confusão da direita aqui em Minas. Vira uma atrapalhada, né, Rafael Veleda? E quem se aproveita disso são os adversários mesmo aí do Estado. A gente tem outra fala do senador Cleitinho, que ele cita ali o Estado do Espírito Santo, e vamos acompanhar agora. Gravei porque naquele momento eu estava em dúvida. Eu falei, Cleitinho, agora não tem como mais esperar. Eu entendo, isso é legítimo, porque os partidos precisavam coligar, todos precisavam fazer essas composições. Eu peguei e fiz. Na hora que eu fiz, eu liguei para meus irmãos e falei, não faz, continua como candidato que a gente vai te apoiar. Aí eu pedi ele, Marcos Pereira, presidente, não solta o vídeo não, que eu quero vir candidato, só que ele já tinha ido para uma reunião. Depois ele pegou e soltou o vídeo. Foi isso. Você reuniu hoje com o Marcos Pereira? Se ele puder me atender dentro da possibilidade dele, e está legítimo. Eu não estou aqui para falar mal do presidente, não, porque a minha situação que eu fui fazendo a situação de dúvida, deixou ele dessa maneira. Então também é legítimo ele pensar do jeito que pensa, não está errado não. E depois eu vou tentar convencer ele. Depois dessa decisão, tem a possibilidade de o senhor sair do partido? Não, fala de novo. Depois dessa decisão, Marcos Pereira parece bem certo de que não irá apoiar. É o direito dele, eu não vou ficar... Claro, mas o senhor tem a pretensão de sair do partido? Quais serão a próxima? Primeiro eu vou conversar, sem conversar com ele, eu não vou fazer nada. Eu acho que a gente tem que ser homem um com o outro, como ele sempre foi comigo e eu com ele, e a gente sentar e conversar. Simples. E o senhor estuda apoiar o nome do Marcelo Aro, porque parece que isso já está definido do ponto de vista do Marcos Pereira. Queria entender a posição do senhor, já que isso já foi definido pelo partido. Quais são os próximos passos? Como questão de apoio, eu ainda quero... Se eu estou aqui falando que eu sou candidato, não tem como eu falar que eu vou apoiar. Eu quero me apoiar eu. Agora deixa eu definir isso. Mas o partido já definiu. Pelo que ele falou, o partido já definiu. Ele deu um Eu escutei ele falando que o Espírito Santo não tocou o coração dele. Eu vou lá ver isso. Amanhã Senador, o senhor disse na quarta-feira que se não fosse candidato, não ia apoiar nenhum outro nome. O senhor mantém essa posição? Como estou ainda, se eu não tivesse... Eu não vou tratar sobre isso agora, enquanto não resolver a minha questão. Vamos encerrar, gente? Vamos encerrar. Quero pedir desculpa porque eu falei o Estado do Espírito Santo, mas eu quis dizer o Estado do senador Cleitinho, que ele citou ali o Espírito Santo de Deus. E ali tem uma figura muito emblemática ali também, que parece que a gente está vendo dois Cleitinhos, mas ele tem um irmão gêmeo, né, Veleda, que é ali, que eles são muito parecidos mesmo. E tem até a intenção do irmão do Cleitinho concorrer ali como deputado para a Câmara aqui em Brasília. A confusão vai estar armada se Cleitinho for reeleito, né? Porque ele encerra o mandato. É importante até essa definição, né, Veleda? Você trazer um pouquinho do histórico do senador Cleitinho, porque se eu estiver enganada, por favor, me corrija, mas termina o mandato dele como senador no final do ano e ele precisa, nesse momento, ele tem que definir, né, se ele vai concorrer para o governo ou se ele vai concorrer ali a uma reeleição para o Senado Federal, porque senão ele fica sem cargo em 2027. É isso? Se não, por favor, me corrija. Marília, não é, ele ainda tem mais 4 anos perfeito. E isso é muito significativo nessa articulação, porque muita gente aqui em Minas achava que o Cleitinho não queria ser candidato. A gente vem falando aqui nas nossas
nossas reportagens, nas nossas apurações, elas trazem isso, que o Cleitinho queria crescer o próprio nome, né? Ele já é um fenômeno aí das redes sociais, queria se bombar um pouco mais e que já planejava desistir. Muita gente aqui em Minas acha isso. E tem uma questão agora que várias pessoas estão colocando. O Cleitinho, a gente não quer ser fiscal do luto de ninguém, é importante dizer, mas está sendo apontado que o Cleitinho deu ontem essa justificativa do luto para não concorrer, e os 2 irmãos dele, que são políticos também, mas o mandato acabou, continuam sendo candidatos. É o irmão gêmeo que você falou, Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis, também do Republicanos, pré-candidato, agora é candidato aí a deputado federal, e tem outro irmão deles na política, o Eduardo Azevedo, que é pré-candidato a deputado estadual e pelo PL, nesse caso, também continua mantendo sua candidatura. O Gleidson Azevedo chegou a colocar a candidatura dele em dúvida na semana passada, quando foi vetado o Cleitinho. Ele falou, se o meu irmão não concordar, eu também vou largar a política. Pois ontem, quando o Cleitinho desistiu, ele falou, não vou dar esse gostinho para o sistema. Então, a gente vai vendo que as versões da família são meio fluidas e isso deixa o pessoal, os aliados, muito nervosos, né? Porque política, a gente sabe que a palavra vale pouco, mas é muito importante, principalmente nesse momento de definição. E muito trabalho pra gente, né, Veleda? Eu vou te liberar, porque aí talvez o Cleitinho, esse horário já até mudou de ideia de novo. Quero agradecer e fazer aqui o jabá também, né? Se você quer acompanhar o trabalho aí do Rafael Veleda e de toda a equipe de Minas Gerais, acesse o site metrópolis.com. Temos uma aba lá que é dedicada ao estado de Minas Gerais, que é acompanhar essas articulações e também notícias do estado de Minas. É só acessar lá metrópolis.com. Rafael Veleda, nosso diretor da sucursal de Minas Gerais. Muito bom trabalho, Veleda, muito esclarecedor e muito obrigada. Até a próxima. De nada, Marília. Tchau. Tchau, Felipe. Que bom que a gente tem o jornalismo em tempo real agora, que aí a gente consegue cobrir um assunto como o Cleitinho Azevedo. Então, fiquem ligados que no Metrópolis a gente está sempre com a última notícia. É isso. E quer ver essas falas do senador Cleitinho e também a do Rafael Veleda? É só acessar aqui o nosso canal do YouTube. Todos os cortes estão lá. E